Oi pessoal, tudo bem? Antes de começar esse vídeo, eu queria convidar vocês a participar do workshop de Copic e técnicas mistas que vai rolar no começo de dezembro. E esse curso ele não tem nenhum pré-requisito, então qualquer um com interesse e vontade pode participar. E a gente vai ver algumas possibilidades do uso das Copics junto com outros materiais como lápis de cor e lápis de cor aquarelável principalmente. Para quem se interessou por esse curso, eu vou deixar aqui na descrição as informações sobre ele e um link para vocês se inscreverem. Então é isso, pessoal, espero vocês por lá. Se você estivesse perguntando sobre esse dedo aqui, foi a minha gata que dilacerou o meu dedo. Pois é. Oi pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é um tutorial de como pintar peles negras com Copic Markers. Eu acho que essa deve ser uma das perguntas que eu mais recebo em relação a retratos, é como pintar peles negras. E no vídeo de hoje eu vou dar algumas dicas que podem ajudar vocês, começando com a escolha de cores. Existem diversos tons que a gente pode usar para pintar peles negras, mas eu recomendo as cores da família E de Copic, que é a família de tons terrosos e que funcionam muito bem para diversos tons de pele. Então aí na tela vocês vão ver algumas opções que eu escolhi de tons que eu tenho aqui comigo que funcionam com pele negra. Eu recomendo vocês começarem com um tom base que não seja tão escuro, porque os tons escuros são sempre os mais difíceis de trabalhar, que são os tons mais escuros e mais saturados, assim, digamos. Esses dois são os mais difíceis de trabalhar, então eu recomendo vocês começarem um tom base um pouco mais claro do que vocês pretendem pintar o tom de pele de vocês e escolher alguns tons médios e um tom mais escuro que é para fazer os detalhes e também as sombras mais profundas. E eu também escolhi algumas cores para usar no cabelo de acordo com a referência que eu vou mostrar aí para vocês também. Bom, escolhendo as cores, então eu vou pegar o tom mais claro que eu tenho e vou começar a preencher toda a área da pele sem deixar nenhuma parte em branco ou não preenchida. E isso vai fazer muita diferença no final, porque essa base ela vai servir como uma base mesmo para todas as cores que a gente for usar em cima dela. Então se a gente precisar fazer alguns highlights ou algumas partes de brilho, eu recomendo fazer por cima dessa base e não o contrário, porque, bom, pelo menos pra mim eu acho que funciona melhor, é um pouco mais fácil de fazer as misturas das camadas seguintes. E pode ser que vocês percebam que a primeira camada de Copic que vocês fizerem vai ficar muito estranha e muito manchada, mas, gente, não desistam nesse momento, a gente tem que insistir mais um pouquinho, mesmo que no meio do caminho pareça que vai dar tudo errado, só insistir mais um pouquinho que vocês vão começando a ver forma e começando a ver o resultado desse processo todo, tá? Então, se a primeira camada ficar muito manchada, eu recomendo vocês fazerem uma segunda camada usando a mesma cor. E caso vocês estejam usando papel de Copic, vocês vão perceber que vocês vão precisar de mais camadas para preencher totalmente uma área, porque ele é um papel que ele absorve menos Copic, então a gente consegue fazer mais camadas. Então, para conseguir essa primeira base, eu usei mais ou menos 3 camadas de cor. E mesmo que ele não pareça 100% homogêneo, não tem problema, porque ainda vão vir outras camadas por cima. E eu acho também que fica legal quando fica essa textura marcada no papel, a não ser que você se incomode muito com esse efeito e você queira 100% homogêneo, aí talvez você tenha que trabalhar um pouco mais em cima dessa cor base e das camadas seguintes. Bom, uma dica, tomem cuidado para não usar tons mais claros do que o tom da base que vocês estão usando, porque provavelmente isso vai fazer com que a cor base manche, fique com pequenas manchas assim, porque a cor mais clara é como se ela fosse, tipo, empurrar o pigmento da camada de baixo e formar meio que umas manchas estranhas, assim. Então eu recomendo vocês usarem só tons, o mesmo tom da cor base ou mais escuros. E aí eu comecei a construir as camadas seguintes de sombra usando os meus tons intermediários e conforme eu fui passando esses tons intermediários, eu fui fazendo
um blend, assim, digamos, voltando para o tom base e misturando essas duas cores para fazer elas meio que se misturarem entre si e não ficar uma diferença muito grande da primeira camada para a segunda camada. Então eu sempre vou voltando para a cor anterior para poder fazer esse blend dos tons mais escuros. E isso funciona para as camadas seguintes também. É só você voltar na caneta anterior, no tom anterior e fazer um blend para não ficar tão marcado assim. E aí vocês vão começar a ver que tá começando a tomar forma o desenho. E as camadas seguintes, elas vão servir pra gente conseguir colocar mais detalhes e dar ainda mais forma para esse desenho, para esse retrato. Bom, gente, como vocês podem ver, para trabalhar com Copic é preciso ter um pouquinho de paciência, um pouquinho de persistência também. Se a primeira vez não deu certo, tenta mais uma, mais outra. E conforme vocês forem fazendo esses testes, vocês vão perceber no que exatamente vocês estão errando. Lembrem sempre de tentar seguir essas dicas, que elas vão super ajudar vocês de alguma forma. E aí, quando eu vou chegando assim na camada final, que eu percebi que já foi suficiente de luz e de sombra, então eu vou para a parte final, que geralmente eu finalizo os meus trabalhos com lápis de cor para conseguir dar essa carinha de ilustração para eles e para definir melhor algumas partes do rosto, tipo o olho, a boca e tudo mais, que eu não consigo fazer com a caneta, então eu faço com o lápis de cor. E isso meio que faz os detalhes do rosto, tipo o olhar, saltar pra caramba. Então eu gosto bastante de misturar esses materiais e finalizar com lápis de cor, porque eu acho que essa textura, essa diferença de textura também é super interessante. Então eu vou fazendo os contornos e alguns preenchimentos, e onde eu acho que não tá tão legal assim, eu também procuro preencher com o lápis de cor pra meio que consertar pequenos errinhos e coisas desse tipo. Bom, acho que é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas e que elas tenham sido úteis para vocês. Caso vocês ainda tenham dúvidas, deixem aí nos comentários. E caso vocês façam os testes de vocês aí em casa de pintar tons de pele com Copics, me marquem aí nas redes sociais para eu poder ver os trabalhos de vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de dar like, de se inscrever aqui no canal e de acionar o sininho das notificações. Então é isso, até a próxima. Tchau!